a segunda carta para um jovem pregador, um novo pastor chamado Timóteo. A mensagem de hoje é para encorajar, incentivar e mostrar a responsabilidade para todos os pais. Eu sei que nós temos irmãs aqui e assumam essa responsabilidade ou vão compartilhar também essa mensagem é para você. Porque o que a Bíblia diz para os pais ensinar e ser competente para os filhos, é claro que as mães têm que fazer essa coisa. Só que quem vai ser responsável de Deus pela família é o pai. Então nós temos mais responsabilidade. E por isso nós temos mais privilégio de Deus para assumir essa posição do pai. Nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu para ele escreveu na maneira, especialmente nesses versículos que nós vamos ver, como se fosse seu próprio filho. Nós não temos nada na Bíblia que fale se o apóstolo Paulo era casado. Muitos pensam que ele era casado para cumprir o requerimento de ser um fariseu antes da salvação dele. Mas a Bíblia não fala sobre a esposa, a Bíblia não fala se ele tinha filhos ou não. Mas na parte espiritual, ele como um grande pai, ele já chamou certos homens mais jovens na igreja como seu filho amado, na fé. Então essa carta, especialmente a segunda carta, lembra que o Paulo está na prisão. E essa vez na prisão ele não saiu vivo, tá? Ele morreu na prisão. Não sei com certeza se ele viu o jovem Timóteo. O jovem Timóteo, antes de ser pregador, ele viajava com Paulo em várias viagens missionárias. Então, Paulo conheceu ele muito bem. O Paulo ensinou ele muita coisa, não apenas em palavras, mas com a sua própria vida. E agora Paulo na prisão, lembrando as coisas do Timóteo. Ele tinha colocado Timóteo para tomar conta de uma congregação, de uma igreja, e agora essa carta ele está escrevendo para o Timóteo, para ensinar o que ele deve fazer e principalmente o que ele tem que ser, porque é muito mais importante que os pais ensinam às crianças o que tem que ser diante de Deus. Deve ser o nosso alvo como pai, quando nasce nossos filhos, nossas filhas, para que elas se tornem o maior servo, maior serva possível, e que nossa vida, além de ser responsável para sustentar, para proteger, nós temos que também ensinar e direcionar elas no caminho de Deus, porque diante de Deus, essa é o papel mais importante. Até que o apóstolo Paulo não tinha Timóteo como um filho natural dele, ele considerou ele como seu filho amado, seu filho espiritual, e por isso o Paulo quer ensinar eles as coisas espirituais. Você sabe que eu acho que a maioria de nós é uma coisa simples, uma coisa natural, para ensinar nossas crianças das coisas que precisam saber, como ler, como andar, como jogar futebol, como fazer as coisas importantes, né? Como fazer essas coisas. Mas muitas vezes os pais esquecem ou deixam o papel mais importante de ensinar as coisas espirituais. Pode ser que você é um homem, mas não tem seus próprios filhos, ou seus filhos já cresceram, não tem em casa, não estão perto de você mais, mas cada um de nós temos oportunidade de ser um pai espiritual para os outros. Todos nós conhecemos crianças, talvez parentes nossos, que os pais não estão na igreja, os pais não têm uma vida espiritual, e vocês podem ser o homem espiritual na vida dessas crianças.
um grupo muito forte nos Estados Unidos, é um grupo de homens que vão adotando pessoas, crianças da cidade que não tem muita direção em casa, e ensinando eles, participando na vida dessas crianças e se tornando os mentores espirituais, os pais espirituais dessas crianças. Então é uma coisa importante que todos nós devemos fazer. Então, com essa ideia, capítulo 2 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, nessa carta, ele fala muita coisa para a pessoa do Timóteo. E claro que nessa capítulo ele fala para Timóteo como aplicar quem ele é para ensinar os membros da igreja. Mas hoje eu não vou focar naquilo que ele quer que Timóteo ensina para a igreja. Eu quero que nós focamos nas coisas que Paulo diz que Timóteo deve ser. E vamos pensar como pais. Vamos ensinar esses princípios para nossas crianças, tá bom? 2 Timóteo, começando em capítulo 2. Só para começar, em capítulo 1, versículos 1 e 2, o Paulo começa essa carta falando assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele está já reconhecendo Timóteo como seu amado filho, mas não é o seu amado filho natural, é espiritual, tá? Então ele está concentrando na vida espiritual do Timóteo. Hoje à noite eu quero que nós focamos nas vidas espirituais das nossas crianças. O ano passado nasceu 10 crianças aqui na nossa igreja. Esse ano nasceu mais e tem mais para nascer ainda. Então Deus está nos abençoando. Mas com essa bênção vem também responsabilidade diante de Deus, tá? Para ensinar as coisas corretas. Então vamos usar essas coisas que Paulo fala para Timóteo como exemplos, como ideias, como um caminho que podemos e devemos seguir. Capítulo 2 de 2 Timóteo, começamos em versículo 1. Ele diz: tu, portanto, meu filho. Vocês já teve essa conversa com seu filho? Você já sentou seu filho, dependendo da idade dele, e fala: olha, o mundo é assim e assim assado. Tem pessoas de todos os tipos, mas tu, meu filho, você deve ser assim. Você já teve essa conversa? Você já teve esse momento especial na vida do seu filho, da sua filha? Quem está ensinando suas crianças? Alguém vai ensinar. As crianças vão aprender sobre a vida de alguém ou de alguma coisa. Deus exige que seja você, pai, que ensina. Mas se o pai não ensina e se a mãe também não ensina, as crianças vão aprender através da televisão, hoje em dia através do videogame, através das escolas, através dos seus amigos, as suas amigas, através de apanhar tanto pelas experiências ruins. Talvez eles vão aprender coisas boas, mas para evitar todo esse mal, para colocar a sua criança no caminho de Deus desde o berço, o pai tem grande responsabilidade de ensinar, de direcionar o seu filho. Isso foi dado por Deus, e Deus vai exigir. Nós vamos prestar contas diante de Deus por tudo que nós fizemos com o tesouro que Ele deu para nós, as nossas próprias crianças. Então, nesse momento, o apóstolo Paulo está lembrando o seu filho amado, na parte espiritual. Ele diz: mas tu, portanto, meu filho, ser forte na graça que há em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós devemos ensinar nossas crianças é que somente em Cristo Jesus
tem a graça de Deus, que vai nos fortalecer, que vai nos dar um poder de aguentar, de sustentar, de suportar, de vencer qualquer coisa que esse mundo joga contra nós. O mundo está cheio de problemas, o mundo está cheio de maldade. Nós temos que preparar nossos filhos para aguentar, para suportar, para vencer essas coisas. E apenas pela graça de Deus vamos vencer. Especialmente o mundo que nossas crianças pequenas estão enfrentando hoje em dia. É um mundo muito diferente que eu fui criado. Muito diferente. Tem coisas que nós nem imaginamos que eles vão enfrentar ainda. Uma coisa que eu achei muito interessante quando nós fizemos o School Fair para a nossa escola o ano passado, para introduzir o currículo novo que a gente vai abordar. As pessoas que representavam o currículo novo da nossa escola falaram assim: nós temos que ensinar métodos diferentes para as crianças, porque 80% dos empregos que vão ser disponíveis daqui 20 anos, 18 anos, 20 anos, que nossas crianças pequenas vão ter que fazer, nem são inventados ainda, nem existe ainda. 80% do trabalho de nossas crianças vão ter que aprender a fazer, não existe ainda. Pensando isso, muito mal, muito pior, coisas que existem hoje vão acontecer também. Então nós não precisamos preparar a criança de todas as coisas que vão enfrentar, nós temos que preparar a criança a ser forte na graça do Senhor. Porque nada é maior, nada é mais forte do que a graça do Senhor. E a graça do Senhor é tudo que Deus fez por nós. Cada momento que nós precisamos mais força, cada momento que nós temos que ter mais sabedoria para tomar aquela decisão importante, todo momento que o inimigo está ao nosso redor e nós temos que ter força e coragem para enfrentar, tudo que acontece para o bem em nossas vidas vem através da graça do Senhor. Então, desde o começo, nós temos que ensinar nossas crianças a depender, a buscar, a viver a sua vida de tal maneira que vai receber a graça e ser forte na graça do Senhor. Isso é uma coisa que desde pequeno podemos e devemos ensinar às nossas crianças. Versículo 3, eu vou pulando porque eu não vou ensinar o que era para ele ensinar. Eu vou mostrar hoje o que Paulo diz para ele como pessoa. Versículo 3, o Paulo diz: tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Nós temos que ensinar as crianças também, que vão ter momentos difíceis. Eles estão entrando numa guerra espiritual. Dependendo da idade da criança, são momentos de falar isso, de descrever, de mostrar através de exemplos na sua própria vida, como é difícil, mas não impossível, viver uma vida reta, uma vida pura, uma vida santa, uma vida honesta diante de Deus e diante desse mundo. Nós temos que ensinar que às vezes eles vão ter que sofrer, às vezes o mundo vai com tudo contra eles, e vai machucar. Eles vão ficar tristes, talvez vão entrar numa tribulação, mas como um bom soldado, ele luta até o fim. Nós temos que ensinar as nossas crianças para ser preparado para enfrentar uma guerra espiritual. Desde o começo, desde uma idade pequena, podemos ensinar esses princípios simples para nossas crianças. Também, em versículo 7, ele diz assim: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Considera, reflita. O Timóteo, eu já ensinei você muita coisa. Por muitos anos você estava comigo, você viajou comigo, você viu as minhas aflições, você viu os meus sofrimentos. Você participou em algumas coisas, você me visitou enquanto estava preso. Você sabe quanto eu sofri e ainda continuei como um bom soldado. Você tem que considerar dessas coisas agora, que está longe de mim. Lembra de tudo que nós passamos juntos. Lembra de tudo que eu ensinei a você. O pai, será que seu filho quando cresce vai ter essas memórias? Vai ter essas lembranças?
Não passa, o meu pai faleceu alguns anos atrás, mas não passa quase nenhum dia que não penso, ou naqueles que ele falou para mim, para ensinar, ou que eu vi nele. Não passa um dia que não penso nessas coisas. Quando eu enfrento uma situação, eu penso, eu lembro, eu considero as coisas que ele fez. Mas se o seu filho nunca viu isso em você, se você nunca ensinou nas coisas, se o seu filho vai crescendo e não vai ter nenhuma memória, nenhuma coisa para refletir, nenhuma referência de um homem de Deus, quando ele está passando dificuldades, e todos vão passar, quando ele vai ter que tomar decisões sobre trabalho, sobre amigos, sobre família, sobre seus próprios filhos, ele vai lembrar o quê? Ele vai lembrar o que você ensinou desde pequeno, porque as coisas ficaram guardadas, até se ele desviou do caminho de vez em quando, ele sempre vai lembrar das coisas importantes que você ensinou, para ele considerar tudo que você diz, para ele suportar, como bom soldado, como você se apresentou diante dele. Ele continua falando no versículo 8, ele diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. O Timóteo estava lá do lado do apóstolo Paulo, quando Paulo pregava, vez após vez, em cidade, outra cidade, até desde prisão, falando sobre Jesus, o Salvador, falando sobre a morte de Cristo, falando sobre a ressurreição de Cristo. E sabe que por isso ele ficou mais tempo sofrendo, porque ele falou da ressurreição de Cristo, que nós temos o Senhor da nossa vida que está vivo, nós temos um Salvador que consegue nos salvar hoje, porque ele não ficou no sepulcro, ele ressuscitou no terceiro dia. Você está ensinando suas crianças sobre salvação, está ensinando sobre suas crianças sobre a vitória, sobre a morte que Jesus fez, está falando para as suas crianças sobre esse evangelho, que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. A sua criança desde pequena entende o que é o pecado, entende o que está certo ou errado, entende que Jesus ama a eles mais ou acima de qualquer outra coisa, que deu a sua vida na cruz para os salvar. As suas crianças têm que saber essas histórias. Não é responsabilidade da igreja ensinar a Bíblia para suas crianças. A responsabilidade é do pai. E a mãe deve ajudar em tudo. Mas às vezes é somente a mãe que ensina essas coisas, porque o pai é o culpado, levantando o sustento para coisas físicas e esquecendo ou não tirando tempo suficiente para o papel mais importante, o homem fiel, o homem da fé, o líder espiritual dentro da casa. Tem que falar sobre a ressurreição de Cristo, que nosso Salvador vive, que Ele está aqui do nosso lado para nos ajudar. Ele prometeu, onde nós andamos nesse mundo, Ele esteja do nosso lado, enquanto nós andamos corretamente. Temos que ensinar que nossas crianças, depois que ser velho, eles sempre devem lembrar: eu sei que Jesus vive, eu sei que meu Salvador vive, porque primeiramente eu comecei a entender isso, a aprender isso com meu pai. Não seria bom sabendo dessas coisas, lembrando dessas coisas? Em versículo 11 a 13, ele diz, 11, esta é uma palavra fiel, que se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se nós morremos nessa vida, se nós morremos para o pecado, se nós morremos para os desejos nossos, para viver nossa vida, e nós nos entregamos como mortos em nossos pecados, humildemente pedindo perdão, e nós nos entregamos para receber uma nova vida que somente Jesus pode nos dar. E quando nós morremos nessa vida, a promessa eterna é que nós vamos viver eternamente. Nós vamos perder os prazeres mundanos dessa vida, talvez. As coisas talvez que nem presta, vamos jogar por fora, para viver eternamente com Ele. É uma palavra fiel. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se sofremos, também reinaremos com Ele.
E se o negarmos, Ele também nos negará. Temos que ensinar nossas crianças que existem consequências para nossas decisões, consequências para nossas ações. Se nós tomamos as decisões certas e nós cumprimos nessas decisões, nós vamos ter vida eterna, nós vamos reinar com Ele. Mas se nós tomamos decisões erradas e nós cumprimos as nossas decisões erradas, de negar a Ele, de dizer que Deus não existe, que Jesus não existe, ou Jesus é simplesmente um homem bom, mas Ele não é um salvador, é uma lenda, é uma fábula, é isso, aquilo. Se eu começo a colocar minha fé nas outras coisas, nas outras pessoas, nas outras religiões, eu negando a Ele aqui na terra, Ele vai me negar no céu. Nós temos que ter certeza que nossas crianças sabem as consequências das suas decisões, as consequências eternas das suas ações. Se nós não ensinamos a eles desde pequeno em casa, quando faço coisas erradas, tem consequências. Quando é rebelde, desobediência, quando eles não obedecem, eles vão apanhar corretamente, vão ser castigados, vai ter uma disciplina. Se nós não ensinamos em casa para nossos filhos as coisas diariamente, talvez eles vão ficar castigados 100 vezes por dia, até eles aprendem que cada desobediência, cada ato de rebeldia exige uma consequência. Porque senão eles vão crescendo, saindo da sua casa, achando que não há consequência. Eles entram na escola, eles vão apanhar na escola. Eles sempre vão ficar nos lugares errados na escola. Chama a diretoria, chama a diretora para conversar com ela, porque não está obedecendo as regras da escola. Acho que não há consequência. Vão crescendo achando que não há consequência aqui no mundo. Posso desobedecer, posso desonrar, posso desrespeitar as pessoas, as autoridades. Não há consequência, não tinha consequência na minha casa, então essa está embutida dentro da criança que não há consequência. Vai destruir a vida aqui na terra, os pais que não castigam corretamente as crianças. Por isso a Bíblia diz, o pai que ama, castiga o seu filho. Porque se não há consequências, e não acha que há consequências, e se tudo o que faz se torna vítima, porque está todo mundo contra mim, não é nada a minha culpa, um dia eles vão chegar no julgamento diante de Deus, vão achar que eles podiam fazer qualquer coisa durante a sua vida, e ainda ter acesso no céu, e Jesus vai dizer, apartai de mim, eu nunca te conheci, você que continua cometendo iniquidade, achando que não era consequência. A consequência do pecado é morte eternamente. Nós temos que ensinar isso para as nossas crianças. Se eles vão morrer para o pecado, eles vão viver por Cristo. Mas se eles negam Deus, Deus vai negar a eles eternamente. Não deixe a sua criança achar que o mundo deve alguma coisa. Nós temos que ensinar que eles têm que andar corretamente, na justiça, honestidade, e trabalhar por tudo que consegue, e assim Deus vai abençoar a vida das nossas crianças. Ele continua falando no versículo 15, ele fala para o jovem Timóteo, esse novo pastor, esse filho espiritual do apóstolo Paulo, ele diz, Timóteo, procura apresentar-te aprovado a Deus, como aproveito que não tem que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Nós temos que ensinar desde pequeno as nossas crianças se esforçar para ser um obreiro de Deus. Deve ser o desejo maior de todos os pais que tem criança que nasce, que essa criança seja um grande obreiro de Deus, serve para Deus, seja melhor do que os pais. Nós ensinaremos desde pequeno. Vamos comprar aquela primeira Bíblia, tem aqui no Brasil a minha primeira Bíblia para menina, para menino, e conta as histórias. Nós devemos ensinar essa criança para amar esse livro,
que é muito mais além de qualquer outro livro que talvez tenha na biblioteca. As crianças têm as histórias de fábulas e as histórias de como aprender, mas a Bíblia deve ser uma Bíblia, a Bíblia é sagrada, significa que é separado dos demais, que é santa, que essa Bíblia, quando você lê com a sua criança, você fala que essa é a palavra de Deus, essa é Deus falando com você através dessa palavra, e ensina eles a aprender a amar e respeitar, e querer ler mais e mais, e aprendendo as lições da Bíblia, aprendendo as histórias, decorando os versículos. Faça que a Bíblia se torne parte da sua vida desde pequeno. Imagina uma criança de 5, 6, 7, 8 anos ouvindo e começando a aprender a ler e lendo a sua Bíblia sozinho em casa. Vai enchendo a sua vida desde pequeno com a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, a promessa que Deus deu para Josué anos atrás. Ele diz: Josué, agora você vai ser o líder. O Moisés já morreu, você vai ser o líder do meu povo Israel, para liderar eles na terra prometida. Mas você tem que meditar dia e noite nos meus mandamentos, nos meus preceitos. E se você medita todas as noites e dias, eu vou fazer a sua vida um sucesso. Você vai ser bem sucedida em tudo que faz, não somente a sua vida espiritual. Então, o mais que nós ensinamos aos nossos filhos, nossas filhas, para entender, conhecer, ser um obreiro aprovado, através de entendendo, manejando bem a palavra de Deus, o mais sucedidos vão ser em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque eles vão tomar decisões certas. Sabe que estraga muito a vida das crianças? São muitas vezes os amigos que escolhem. Eles estão querendo na igreja, mas eles não têm muito conhecimento da palavra de Deus, os pais não ensinam muita coisa em casa, eles vão nas escolas, muitas vezes as crianças mais populares nas escolas são as crianças rebeldes, crianças que não obedecem, eles podem começar a seguir esses outros caminhos errados. Mas uma criança com base na palavra de Deus, desde pequeno já vai saber, Deus vai dar entendimento até com a criança, de não seguir o mal, de reconhecer o mal nos outros, e permanecer no plano certo de Deus. Quando essa criança cresce, ele vai crescendo com a ideia de abençoar Deus com a sua própria vida, de não desviar do caminho. No momento que tem que escolher com quem vai sair para namorar, para depois casar, vai escolher a pessoa certa. Não vai ter problemas da outra família sendo destruída porque tomou decisões erradas no momento de namorar. A sua criança vai entender a importância de esperar até casar para começar a ter relações sexuais. Vão entender essas coisas porque desde o começo, desde jovem, estão ensinando o caminho de Deus. Não vai evitar tantos problemas se eles desde o começo começam a aprender a importância da palavra de Deus. Mas para eles entender isso, vai exigir talvez mais de você. Talvez você vai ter que ler a sua Bíblia em casa mais. As suas crianças vão ter que ver você ler, vão ter que ouvir vocês orar, vão ter que ver a maneira que você aplica a palavra de Deus na sua própria vida. É isso que Timóteo tinha a bênção de andar junto com o apóstolo Paulo, e viu como ele aplicou a palavra que ele leu e a palavra que ele ensinou. Mas infelizmente muitos que são membros das igrejas não ensinam em casa o que aprende na igreja. E isso traz uma rebeldia na criança. A criança que é crescida na escola dominical, aprendendo as coisas, depois para notar, quando chega mais velho, que as coisas que eu aprendo aqui, eu não estou vendo aqui na minha casa. Você sabe que anos atrás um jovem falou para mim lá nos Estados Unidos. Ele foi um jovem que foi criado na igreja, que os pais foram membros fiéis da igreja. Ele falou para mim que quando ele era adolescente, até jovem, quase jovem, ele achou que era proibido orar em casa, que a Bíblia proibiu a pessoa orar dentro da sua própria casa.
Ele imaginou, nunca foi ensinado isso, os pais nunca falaram disso, mas ele imaginou, porque eles iam na igreja todos os domingos, todas as quartas-feiras, e ele orou na igreja, nas aulas de escola dominical, ele viu os pais orando na igreja, sempre, mas ele nunca viu orando dentro da igreja, dentro da casa. Então ele imaginou, meus pais são fiéis, a gente faz tudo certo, a razão que nós não oramos em casa deve ser porque é proibido orar em casa. Imagina. Será que isso está acontecendo em nossas casas também? Que nossas crianças estão vendo uma conduta diferente na igreja, os hábitos diferentes na igreja do que dentro da casa? Isso vai trazer confusão nas crianças. Então talvez nós temos que exigir mais de nós do que nós estamos dando para nossas crianças, para eles ser um obreiro aprovado de Deus, entendendo bem como manejar a palavra de Deus para a sua própria vida. Depois ele fala, em versículo 16 e 17, ele fala para Timóteo, mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade, e a palavra desses comerá como faz a gangrena. Bom, destruindo as vidas. Tem tanta conversa, tem tanta maneira de falar errado, tá, que as crianças vão ouvir nesse mundo, infelizmente. Mas se eles conhecem o certo, se a cabeça deles está enchida com a palavra de Deus, não vai ter espaço para essa nova conversa. Mas para eles fazer isso, eles têm que não ouvir essas conversas em casa. Eles não devem ouvir essas conversas, essas palavras, palavrões, isso, aquilo, na televisão que assiste junto com os pais. Nós temos que manter mais possível a pureza e a inocência da criança, porque logo as crianças vão ouvindo essas coisas, mas se ouve quando eles são jovens, é difícil tirar isso. Quando são pequenas, é difícil tirar isso da cabeça deles. Jamais as nossas crianças devem repetir palavrões, piadas sujas, essas conversas ignorantes que vêm da nossa casa. Nós temos que ensinar coisas puras. Não tem nada mais triste na nossa escola do que ouvir uma criança de 5, 6 anos de idade já falando palavrões. Eles ouviram aonde? Nossa escola? Não, eles ouviram dentro da casa. Está arruinando, está tirando a inocência e a pureza da criança. Nós temos que manter isso o mais possível, porque uma criança, enquanto ela é pequena, ela ora para o pai, ela ora para a mãe, e não tem dúvida, confia em cada palavra que ensina, confia em toda palavra que ouve. Se meus pais façam isso, deve ser 100% correto. Por isso Jesus falou para nós, se nós queremos herdar o reino dos céus, se nós queremos entrar no reino dos céus, nós temos que ser espiritualmente como as crianças pequenas, porque não duvidam o que os pais falam, não vai argumentar, não vai debater, não vai dizer, é a sua opinião, eu acho diferente. A criança pequena olha para o pai como tudo que fala é 100% certo. Então vamos aproveitar esses momentos, não para deixar ouvir coisas erradas, mas para ensinar a pura palavra de Deus, que as coisas vão permanecer para sempre com eles. E depois, em versículo 22 e 23, Paulo continua falando pessoalmente para Timóteo, como ele era jovem. Ele diz, fogem também dos desejos da mocidade. Sabe que ele era jovem, não era casado, ele tinha esses desejos que todos têm nessa idade. Mas Paulo diz, tem que fugir, tem que controlar isso, tá? Não enfrenta, não brinca com isso, não assiste um pouco, tá? Tira tudo, evita, fuge dessas coisas. Tem coisas que são maiores do que nós, tem pecados que vão dominar você por causa da fraqueza em certas áreas da sua vida. Não enfrenta,
Foge dessas coisas. Você não está sendo covarde, você está sendo sábio. Tem certas coisas que nós temos que ensinar para as crianças. Essas coisas vão te dominar. Eu não quero que você vence. Vai chegar um dia que você vai vencer. Mas nesse momento não. Você tem que fugir. Na mocidade, foge esses desejos. Foge. Não brinca com essas coisas. Tá? Ele continua dizendo assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com que os invocam o Senhor com o coração puro. Se nós, desde pequeno, aproveitamos a pureza da criança e ensinamos e incentivamos para essa pureza continuar na criança, guardando eles do mal, e nós ensinamos isso, vamos manter o coração puro. Quando chega a mocidade, vai continuar seguindo caridade, fé, paz, misericórdia, justiça, e não vai seguir os desejos da mocidade, não vai tomar conta, porque está muito ocupado seguindo as coisas certas. E essas coisas certas vão ter um controle maior sobre nossos jovens. Ele diz no versículo 23, evita as questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. A Bíblia é diferente que qualquer outro ensinamento que o mundo fala. O que o mundo fala para a mocidade? O que o mundo fala para os jovens que chegam 17, 18, 19 anos? Então está na hora para você se encontrar. Você vai deixando os seus pais, vocês vão deixando os que seus pais ensinam, você vai experimentar o mundo, você vai entrar um mundo grande, tem muita coisa para te oferecer. Experimentem tudo que o mundo tem para te oferecer. Investe toda essa energia e depois você vai tomando decisões para você mesmo, o que está certo, o que está errado. Onde eu vou fazer a minha vida? O que eu vou fazer e não fazer? Mas participa em tudo, todo tipo de pecado, faz tudo. Tira da sua sistema, depois você pode casar, ter filho e deixa essas coisas para trás. Mas a Bíblia não ensina. A Bíblia nos ensina com sabedoria o que fugir, o que devemos evitar, o que devemos seguir, o que devemos invocar. A Bíblia nos ensina para usar sabedoria. Sabedoria de Deus vem quando nós ouvimos a instrução e nós seguimos a instrução sem fazer aquilo primeiro para aprender. Quando nós seguimos a instrução dos nossos pais, que estão sendo instruídos pela palavra de Deus, nós evitamos tanta maldade, tantas dores, tanta tribulação. Da maneira que o mundo ensina, vai lá experimentar em tudo. E tomara que enquanto você está experimentando tudo isso que o mundo tem para oferecer, você não morre. Ou você não pega uma doença que depois mata você. Ou você não está na prisão. Ou você não está viciado. Ou você não já tem uma família que você nem ama a mãe ou o pai, mas agora está com um filho pequeno que ninguém quer. Você evita tudo isso quando ensina para o que evitar, o que fugir, o que seguir. Pais, nós temos essa responsabilidade para ensinar nossas crianças. E um dia pode ser que vão desviando, porque chega uma idade que agora a responsabilidade é entre eles e Deus. Mas a Bíblia promete que eles nunca vão esquecer, sempre vão lembrar. E com certeza vão, nos momentos mais difíceis na sua vida, vão lembrar. Vão ser talvez como o filho pródigo, que acordou um dia no meio dos porcos, perdeu tudo que ele tinha, estava até comendo a comida dos porcos. E a Bíblia diz que ele voltou para si. Ele lembrou, na casa do meu pai, quero voltar. Mas se as coisas na casa do seu pai não fossem coisas boas, ele ia permanecer no mundo. Nós temos que ensinar, gente, desde o berço. Se você tem influência sobre outras crianças, talvez os pais não são crentes, você ensina dessas coisas. A nossa igreja, na escola dominical, tem a oportunidade de ensinar
as coisas boas para as crianças. Chegamos aqui no versículo 24 e 25. Deve ser para nós o nosso alvo. Que os nossos filhos cheguem ao conhecimento tão grande de Deus, que eles têm a capacidade de testemunhar para os outros, que a sua vida mostra Jesus Cristo, que os outros nas trevas vão ver uma luz em nossas crianças e vão chegando a querendo saber, mas o que eu preciso fazer, o que tem que mudar na minha vida para ter o que você tem. Ele diz para Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26, e ao servo do Senhor, nosso alvo para nossas crianças, para se tornar servos do Senhor. E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se apõem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecer uma verdade, e voltem a ser livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Não tem nada maior para os pais quando seus próprios filhos estão falando o evangelho para os outros e ganhando almas para Cristo. Todos os nossos filhos têm experimentado nisso. Já chegaram a minha idade em que eles estão falando de Cristo para os outros, em que eles estão ganhando pessoas e discipulando as pessoas. Eles, nosso desejo é que eles sejam servos muito mais do que nós, mas isso não acontece por chance. Isso não podemos só orar para isso acontecer. Desde o berço, antes de nascer, o nenê da Amanda e Pedro, eles devem já orar por eles, ela ou ele, ser esse grande servo, ser usado por Deus, usado de maneira forte para cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra. Mas não pode só ensinar, tem que mostrar. O jovem Timóteo teve um prazer de estar junto com Paulo. Vamos olhar, terminando aqui em capítulo 3, começando no versículo 10, do que Paulo diz para Timóteo. Ele diz: tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina. Será que os seus filhos podem dizer isso? Será que os seus filhos, se tiver uma idade maior, pode dizer: o pai, eu conheço a sua doutrina, você me ensinou desde o começo, eu sei tudo que é importante para a minha vida, porque o Senhor me ensinou. Ele diz: tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência. O seu filho viu essas coisas em você? Se o seu filho não viu essas coisas em você, é porque você não tem nessas coisas. Talvez ele vê uma aparência na igreja, mas na sua vida, na sua casa, no seu tempo com sua família, onde você mostra essas qualidades. Depois ele diz, versículo 11: além disso, o Timóteo viu as perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônia, em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todos me livrou. Os seus filhos estão vendo as suas dificuldades às vezes, os momentos difíceis na sua vida, enquanto você confiava em Deus e Deus te deu a vitória, para servir como exemplos para eles, quando eles estão com as suas próprias famílias e passando mais dificuldades, vão lembrar: mas os meus pais passaram também, e eles confiaram em Deus, e deu certo, eu também vou confiar em Deus. Versículo 14 e 15: tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste, e de que foste assegurado,
também de quem as tens aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Não rouba isso dos seus filhos. O apóstolo Paulo não ensinou desde criança o jovem Timóteo. Ele conheceu ele só depois. Mas o Timóteo tinha a grande bênção de ter uma mãe e uma avó que ensinaram a ele as coisas das Escrituras desde pequeno. E por isso ele se tornou, num jovem, um grande pastor, um grande servo de Deus. Não espera até o seu filho chegue a uma idade, um adolescente ou maior. Já comece desde o berço, lendo as histórias da Bíblia, dando a sua primeira Bíblia para a filha, para o seu filho, ensinando a elas a entender e ler e decorar, para amar, para conhecer, para respeitar e para pôr em prática. Porque a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, tem o poder para salvar eternamente o seu filho. Vamos orar. Obrigado, Pai, mais uma vez por essa noite, por todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo, Pai. Aproveitando esse dia dos pais, para falar sobre a responsabilidade que realmente todos nós temos, para ser homens, mulheres de verdade, que demonstra, que resplandecem a luz de Cristo, que nossas crianças possam ver. E as crianças dos outros também, Pai, que não têm pais desse mundo que ensinam, que possam ver em nós também. E possam ser filhos espirituais, que nós possamos ensinar também. Abençoa cada pai ouvindo, dando esse encorajamento para se tornar o pai que realmente é um servo de Deus em tudo que faz. Sabemos, Pai, que o mundo muitas vezes trata os filhos de maneiras diferentes dependendo dos pais. E muitos pais causam dores pelas crianças. Ajuda-nos, Pai, para agir sempre, não apenas aqui na igreja, mas em todo lugar, de uma maneira que o mundo não vão somente nos respeitar, mas vão respeitar os nossos filhos também. Se tiver um pai aqui ouvindo que não se entregou por Jesus, esse é o primeiro passo. E espero que nessa noite que esse pai vai implorar, vai pedir perdão e vai buscar a receber Jesus Cristo como o seu Salvador eterno. E assim começa a ter a capacidade de ensinar teu filho os caminhos de Deus. E nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Oi, pessoal. Obrigado por assistir mais um culto da IBNT. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva. O botãozinho está aqui embaixo. E também não perca a oportunidade de nos seguir nas redes sociais da igreja também. Tá bom? Então, boa semana para vocês e até mais.
Música